pessoal! We are back, né? Voltamos aí com a nossa class, a nossa English Class Special de hoje, né? Special Class, né? Que eu trouxe para vocês. E aí, para a gente não deixar a nossa Special Class, né? Não esquecer aí da nossa conversa de hoje, né? Então, a gente vai aí falar mais um pouco, algumas curiosities, né? Sobre esse Halloween, né? Pessoal, eu tenho certeza que vocês já escutaram, vocês já viram essa expressão trick or treat. O que essa expressão significa, pessoal? O que significa o trick or treat? O que vocês acham? Escrevam aqui no chat para mim, compartilhem comigo o que é esse trick or treat. Vamos lá? Vamos lá. Eita, esqueceram. O que é o trick or treat? Cadê vocês? Eles estão no break. Pronto. Pois aí, vamos lá. Gente, essa expressão aí, trick or treat, né? Então, a gente tem aí doces ou travessuras ou gostosuras, né? Então, o que acontece, gente? Nos primórdios, né? Anos aí atrás, como era que acontecia esse trick or treat, né? Gente, naquela época, as pessoas, né? Não que hoje não seja, né? Hoje também a gente tem isso, né? Mas o que era que acontecia? As pessoas no dia lá de Todos os Santos saíam de casa em casa, né? Batendo nas portas, né? E aí as pessoas davam o que eles chamavam de soul cake, né? Que era a alpedareta seria bolinho da alma, né? Vamos dizer assim. E aí, quando a pessoa, né, da casa, né, dava um soul cake, que era uma espécie de bolinho, era um bolinho quadradinho, feito de groselha, né, aquela pessoa, né, que recebia o bolinho ia fazer uma oração, né, para uma pessoa da família que já tivesse falecido, né? Porque acreditava-se muito no poder da oração, que as almas precisavam, né, da oração para encontrar o caminho da luz, né? Então, hoje também isso permanece, né, claro. Mas as origens do trick or treat vem daí, né, dessa prática. Aí, com o passar dos anos, houve a mudança, né, houve a evolução. E aí, o que acontece? Hoje, né, esse trabalho, vamos dizer assim, como é feito, ele acontece com as crianças, né? Então, as crianças saem de porta em porta nas casas, e aí elas falam trick or treat, né? E aí, se elas ganharem um docinho, né, elas fazem uma oração para a pessoa da casa. Mas se elas não ganharem um docinho, elas podem fazer uma travessura, né? Pode jogar um ovo lá na janela da casa, fazer uma sujeira lá na grama, né, da pessoa, né, bagunçar uma plantinha, né? Então fazem essas pequenas travessuras, né? Gente, isso de fato acontece, né, em países, nos países onde essa tradição ela é mais forte, né, como na Inglaterra, como no Canadá, na Irlanda, tá? Então, nesses países, isso acontece de uma forma bem forte, né? Nesse período, né, como você já vê as casas todas decoradas, né? Fica tudo muito decorado, tudo muito bonito, né? As pessoas colocam um fantasminha lá na frente, às vezes é uma bruxinha, né? Colocam sons, né, de fantasmas. Algumas casas, algumas pessoas já colocam na porta da casa uma mesinha com alguns docinhos para as crianças passarem, levarem. Outras as pessoas já compram e ficam aguardando só as crianças baterem na porta para poder entregar os doces, né? Então, essa prática, ela é muito comum, né? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem isso, né? Sim, o Halloween acontece aqui para a gente, mas é mais no formato da festa mesmo, é no fantasiar que a gente faz, né? Mas algumas práticas mesmo são bem da cultura, né, deles. E isso acontece lá mesmo. As crianças saem normalmente à tardezinha, no comecinho da noite, se fantasiam, vão lá com as sacolinhas, batem lá na porta e ficam trick or treat. E igualzinho acontece lá nos filmes, né, como vocês costumam ver. Né? Então acontece dessa forma mesmo, tá bom? Então,
falamos aí um pouquinho sobre essa curiosidade aí do trick or treat, né, do Halloween, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, vamos voltar então aqui para a nossa English class, né? Agora, pessoal, a gente já vai começar a conversar sobre estratégias novas, tá? Então, vamos conversar aqui primeiro sobre a inferência textual, tá, gente? Vocês já ouviram falar essa palavra, né? Essa expressão inferência textual dá a ideia de quê para vocês? O que vocês acham? O que vocês acham que traz essa expressão inferência textual? Já ouviram ela em algum lugar? Conseguem aí captar o sentido dela? Em que momento é que a gente usa essa inferência? O que é que ela significa? Gostariam de compartilhar aqui comigo? O que é que vocês pensam sobre essa palavra? Não? Ok, pois vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa estratégia, né? Sobre a inferência textual. Gente, normalmente eu até trouxe essa reflexão, né, para nós, né? O que acontece? Um texto, né, em língua inglesa, ele às vezes, você dá uma olhada assim e você se assusta, né? Tem gente que fica um pouco assustado, né? Às vezes por ver palavras desconhecidas, né? Começou a ler o texto, aí viu algumas palavras desconhecidas e já fica em pânico. Ai, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Né? Temos a impressão de que se não conhecermos o significado de todas as palavras que estão ali naquele texto, vai ser impossível compreender o texto, né? Concordam comigo? Vocês entram em pânico, né? Porém, pessoal, nem todas as palavras de um texto são absolutamente essenciais para a compreensão desse texto, né? Porém, existem textos nos quais nós encontraremos palavras desconhecidas que são absolutamente essenciais para a compreensão da ideia geral desse texto. Isso também pode acontecer, certo? E aí, nesse caso, tentar aí captar o sentido delas, né? Mesmo de forma assim superficial, é uma tarefa imprescindível, né? Mas vocês já detêm, né, já conhecem algumas ferramentas que vão fazer vocês, né, compreender o significado de palavras desconhecidas. Uma delas que nós estudamos há pouco tempo, né, são as palavras cognatas. Então, se vocês conseguirem identificar as palavras cognatas num texto, isso já vai ajudar vocês a também identificar o sentido de uma determinada palavra que vocês não conhecem. E fora que aliado a isso, vocês podem usar o conhecimento de outras palavras. Vocês não são zerados no inglês. Existem palavras que vocês conhecem. Às vezes, essa palavra está ali e ao redor dela tem vários cognatos. Tem outras palavras que vocês conhecem, né? E aí você pode tentar identificar o sentido, o significado dessa palavra. E aí sim, você vai conseguir aí desenrolar a sua compreensão do que você está lendo, certo, pessoal? E inferir é exatamente isso, né? Então, inferir é fazer o uso do conhecimento sistêmico. Quando a gente fala de conhecimento sistêmico, a gente está falando de tudo que envolve aí a construção, né, de um texto. É o semântico, é o sintático, é o textual, né, da língua. E isso aliado ao conhecimento prévio, né, para deduzirmos o significado de uma palavra através do contexto das palavras vizinhas e ou posteriores a ela, sem ter que recorrer de imediato ao dicionário, né? Então, às vezes o aluno acha que ler o texto em inglês é muito chato, que eu fico toda hora ali no dicionário e procuro uma palavra, e lá se vem outra palavra. Não, vocês não precisam fazer isso, né? O dicionário, sim, a gente vai ter o momento de vocês conhecerem, saberem como usar o dicionário, mas o dicionário é uma ferramenta auxiliar. Você vai usá-lo, né, lá depois que você já tentou usar as outras estratégias, tá? E aí, você utilizando as demais estratégias, né, utilizando palavras cognatas, fazendo inferência, né, e as demais estratégias que a gente vai aprendendo, o dicionário acaba se tornando, não vou dizer assim, com uma ferramenta desnecessária, não é.
né? Vai ter momentos que vocês vão precisar usar sim, mas precisar usar, deixar para usar na forma, né, no momento ideal, né? Não, às vezes você vai abrir um dicionário para procurar uma palavra que, se você olhar e utilizar as ferramentas adequadas, você consegue inferir o significado dela. Então você já ganha tempo, né? E você deixa para usar o dicionário ali, mais na frente, quando surgir uma palavra mais complexa que você não conseguiu inferir o significado e você precisa para você poder compreender aquele trecho, aquela passagem, certo? Nesse sentido, o leitor ele deve lançar mão, né, do seu próprio conhecimento de mundo pessoal, né? A experiência de vida ela é muito válida e não deve ser desprezada. Às vezes você, quando eu falo de conhecimento prévio, que é aquele conhecimento que você já tem em relação a um determinado tema, né? A gente lembra, vai remeter àquela ideia que a gente estava conversando ainda na nossa primeira aula, né? Eu preciso ler textos apenas em informática para mim aprender a ler informática? Não, né? Olha aí, você lê temas diversos, na verdade, vai o quê? Vai te trazer mais conhecimento, né? E esse conhecimento vai te ajudar na hora das interpretações de texto também, certo? De informática, né? Por isso que a gente fala, usar o conhecimento prévio, o seu conhecimento de mundo, que é a sua experiência de vida, ela é válida sim. Quando a gente fala de análise, quando a gente fala de compreensão textual também, tá bom, pessoal? Bom, deixa eu ver se eu passei demais. Não, tá certo. Ok, então os recursos utilizados ao fazer inferência, né? Então a gente utiliza alguns recursos quando a gente vai fazer a inferência, né? Então que recursos são esses? É o conhecimento prévio, que é o conhecimento que, né, você já tem em relação àquilo que você está lendo, né? Vamos supor que você está fazendo um livro sobre alimentação saudável, está lendo um texto sobre alimentação saudável, né? Então, de repente, você já leu outras coisas sobre alimentação saudável até, né? Em português, e esse seu conhecimento, essas noções que você já tem sobre essa alimentação saudável, vai te ajudar na hora de entender o texto em inglês sobre alimentação saudável, tá? O contexto semântico, né, o significado sobre o texto como um todo, né, a construção do sentido global do texto, né? Então isso vai te ajudar muito, tá? O contexto linguístico, né, é você saber identificar aí se aquela palavra é um verbo, aquela palavra é um substantivo, né, aquela palavra é um adjetivo. Então esse contexto linguístico também é muito importante, né, de você saber identificar no momento de você fazer a inferência, tá? O contexto não linguístico, acabamos de revisamos há pouco tempo sobre, né, informação não verbal, não é isso? Então, pistas em gravuras, imagens, gráficos, tudo isso, gente, mapas, né, são fotos, então desenhos, tudo isso aí vai ajudar também no momento de você fazer a inferência, tá? O conhecimento sobre a organização textual, né? Observar o título, observar o subtítulo, como está organizado os parágrafos. Naquele texto está distribuído em tópicos, né? Então, esse conhecimento sobre a organização do texto também vai ajudá-los na hora de fazer as inferências, tá? Só um instantinho, pessoal, deixa eu só... Pronto, ok. Gente, então agora vamos fazer um practice time, vamos fazer um exercise. Vamos ver se vocês conseguiram aí captar direitinho, né, aí o sentido, né, o que significa essa inferência, tá? Como recurso na hora de fazer a compreensão textual. Vamos fazer um exercíciozinho. Então, eu trouxe para vocês aqui 2 desafios, tá? Então, no primeiro desafio, o que que vocês farão? Vocês vão completar as frases em inglês sem recorrer ao dictionary, tá? Não usem o dicionário agora. Vocês vão ler, vão observar
aí as frases, as palavras, né? As palavras cognatas, palavras que vocês já conhecem o significado. E aí vocês vão tentar inferir, né, qual é a palavra que vocês podem usar para completar essas frases em inglês, tá bom? Então vamos lá, 3 minutos para vocês. 3 minutos, 3 minutes. Pronto, gente, vamos lá. E então, deu certo? Conseguiram fazer a inferência? Vamos lá. Cadê vocês? Deixa eu ver aqui o que tem para mim no chat. José Henrique. Pretty good, né? José Henrique escreveu ali o que ele acha. Perfeito, José Henrique. Quem mais, gente? Cadê o pessoal aí das escolas? Pessoal de Aruás, de Avelino Lopes, Cajazeiras, Canavieira, Cristalândia. Opa, apareceu mais aqui para mim, né? O pessoal de São Francisco do Piauí. Perfeito, aí. Pois vamos conferir então? Bora lá, né? Olhem só aqui, ó, nós temos na letra A, na letra E, Recife, Salvador e Fortaleza are big in northeast of Brazil, né? Então são big cities, né? Então a gente aí são big cities, né? Cidades grandes aí no nordeste do Brasil, né? Perfeito, gente. Lá na letra B, my favorite kind of are pop, rock and samba, né? My favorite kind of, se está falando de pop, de rock, de samba, nós temos o quê?
Music. Isso aí, pessoal. Music. Vocês são 10, né? Na letra C. Last weekend, I went to the cinema and I watched a... Ué, a pessoa fala que foi, né, ao cinema. And then... And watched a... Foi ao cinema, então assistiu um filme, né? Um movie. Tá? Perfeito. D. In 2016, the Olympic were in Rio de Janeiro, Brazil, né? Então, the Olympic Games, né? Perfeito, Games. E a última, the last one, né? A gente tem aí o programs used to operate a computer, né? E aí, gente, essa é com vocês, né? Então, aí nós temos os softwares, né? Ó, softwares. Então, softwares are programs used to operate a computer. Alright? Ok, pessoal. Foi difícil fazer essa atividade? Conseguiram? Eu acho que vocês conseguiram. Os outros só estão com vergonha. Estão shy, né? Don't be shy. Pois vamos para o segundo desafio, né? O segundo desafio, a gente tem esse texto, tá? Um pequeno texto. Leia o texto e tente inferir o significado da palavra zip e escolha a alternativa correta, certo? A palavra zip está aqui, ó. Zip aparece aqui, aqui, aqui também, aqui e aqui, certo? Aí, pessoal, quero que vocês leiam, tá? Temos algumas opções. Será que é cinema? Será que é fotografia? Será que é televisão? Será que é telefone? Né? Então, vou voltar para cá, vocês vão ler, vocês vão tentar inferir, né? Para isso, vocês vão prestar atenção a quê? As palavras que estão próximas a ela, palavras cognatas, vocês podem utilizar o conhecimento prévio de vocês sobre as expressões que estão aí, palavras que vocês já conheçam o significado, certo? E isso vai ajudar vocês a fazerem a inferência, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Mais 3 minutinhos para vocês. Todo mundo tentando fazer a atividade. 3 minutes.
Pronto, gente, de volta. E aí, conseguiram inferir o significado da palavra zip? O que vocês acham? Acreditamos que seja algo relacionado à fotografia. Que mais? Quem mais tem aí uma outra sugestão? Alguém mais? Pois vamos ler, né? Vamos ler aqui então. Ó, zip became popular, né? Ó, after the Second World War. And what a difference it has made to our lives since then, né? Então, popular fez uma diferença, né, na vida das pessoas. It keeps people at home. Home é a palavra que a gente conhece, né? Ó, as pessoas em casa, much more. It has made the remote parts of the world more real to us. Então, algo que deixa algo mais real, né? Photographs show a country. Ó, presta atenção. Então, fotografias mostram o país, but only zip makes us feel that a foreign country is real, né? Only zip, apenas o zip, né? Então, faz com que aí, né, o país, né, um outro país seja real, né? Also, we can see scenes, ó, cenas, né? In the street, big occasions are zipped. Então, big occasions. Big é conhecido, né? Então, big occasions, né? Occasions, ocasião. Então, grandes ocasiões são zipped. Such as the Olympic Games in China, né? Aí ele cita o exemplo, né? Tipo Jogos Olímpicos lá na China. Perhaps the sufferers from ZIP are the famous people, né? Olha, tá falando aqui de famoso, né? Pessoas famosas. Such as, aí ele vai citar o exemplo aqui das pessoas, né? Politicians, artists, que são os artistas, among others, because as soon as they appear in public place, ó, public, né? Public, lugar público, they have to face a battery of zip cameras or câmeras. And know that every moment, né? Ó, cada momento, every gesture, cada gesto, will be seen, será visto, ó, million of people from all over the world, né? Então, será milhões de pessoas, vai ser visto por milhões de pessoas aí pelo mundo, né? E aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Será que é cinema, photography, television or telephone? O que vocês acham? O pessoal de São Francisco de Assis ali está apostando que ou é fotografia ou é a televisão. Quem mais quer apostar em alguma outra coisa? E aí, gente? Então, quietinhos. Gente, nós temos ali a televisão, tá? Ó, television became popular after the Second World War. Então, a televisão, ela se tornou popular depois da Segunda Guerra Mundial. And what a difference it has made to our lives since then, né? E olha a diferença que ela fez em nossas vidas desde então. Ó, it keeps people at home much more. A televisão, né? Deixa as pessoas em casa muito mais. It has made the remote parts of the world more real to us, né? Então, ela faz das partes mais remotas do mundo se tornarem mais real para nós, né? Nós estamos longe, mas através da TV a gente consegue conhecer vários lugares do mundo. Photographs show a country, né? As fotografias mostram um país. But only zip make us feel that a foreign country is real. Mas apenas a television, but only television, né? Apenas a TV faz com que nós sintamos, nós conheçamos, né? De uma forma mais real os países, né, estrangeiros, tá? Also, we can see scenes in the street, né? Nós também podemos ver cenas nas ruas. Big occasions are zipped, né? Big occasions are
as ocasiões grandes, né, são filmadas, são mostradas, such as the Olympic Games in China, né? Um exemplo que ele cita aí os Jogos Olímpicos lá na China. Perhaps the suffers from zip, né, from television are the famous people, né? Então talvez aí, né, as pessoas que estão sendo aí filmadas são pessoas famosas, such as politicians, né, políticos, artists, né, among others, né, artistas, entre outros, because as soon as they appear in a public place, então, logo que eles aparecem em um lugar público, they have to face a battery of zip cameras. Né? Eles têm que enfrentar uma série de câmeras de televisão, né? O zip, né? Television cameras. And know that every moment, every gesture, e aí conhecer, saber que cada momento, que cada gesto, will be seen by millions of people, né? Será visto por 1 milhão de pessoas from all over the world, né? De 1 milhão de pessoas em volta do mundo, né? Então nós temos aí a television, né? A TV, a televisão, tá bom? Então isso nós fizemos utilizando aí a inferência, né? Então utilizamos a inferência para tentar captar o sentido dessa palavra zip, né? O significado. Então que palavra nós poderíamos substituir? Então nós localizamos aí a palavra television, tá? Gente, tudo ok? Querem fazer perguntas? Está tudo alright? Deu para entender direitinho o que são as inferências? Ok, perfeito, né? Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre as keywords, né? Gente, as keywords, na verdade, são as palavras-chave. Eu trouxe aí o rest in peace, né? Um túmulozinho aí, esse RIP significa rest in peace, tá bom? Ok, então vamos conversar um pouquinho sobre as keywords, né? As palavras-chave são estratégias, são mais ferramentas que a gente pode utilizar nas nossas análises, nas nossas compreensões textuais, tá? Então, as palavras-chave, elas resumem os temas principais de um texto, né? Elas identificam ideias e temas principais e servem de referência em um texto, tá? Em uma única frase, o parágrafo pode conter várias palavras-chave. Normalmente, pessoal, todas as palavras-chave de um texto, elas embutem, elas estão relacionadas com a ideia geral do texto, tá? Com o título do texto. E todo texto tem várias palavras-chave. Né? Saber identificar as palavras-chave, assim como nós identificamos as palavras cognatas, também é uma ferramenta fortíssima de análise textual, tá? De compreensão textual. As palavras-chave, elas nos permitem, tá? Ter em mente o seu significado, né? Então, ao ler a palavra, eu consigo ali visualizar mentalmente, né, o que ela está querendo dizer. E aí, quanto à classe gramatical, elas podem ser substantivo, elas podem ser adjetivos, podem ser verbos, certo? Então, são palavras que elas carregam um significado em si, tá? E aí, gente, o que acontece, né? As palavras-chave, elas também, por vezes, né, por conta do seu nível de importância, do seu sentido, do sentido que ela traz para o texto, normalmente as palavras-chave, elas tendem a se repetir ao longo do texto, né? Então, certas palavras, elas se repetem várias vezes no texto, mesmo com formas diferentes. Normalmente, a repetição de palavras ela é importante para a compreensão do texto, tá? Daquilo que eu havia falado, né? Um texto, para ele ser, né? Às vezes ajuda na questão da coesão, ajuda na coerência do texto, tá? E as palavras-chave e as palavras repetidas, o uso delas ao longo do texto vem fazer exatamente isso, né? Conectar melhor as ideias do texto para que a informação ela seja repassada da forma correta, né? E compreendida da forma correta. Então, as palavras elas podem aparecer repetidas, sim, por meio de sinônimos ou palavras relacionadas a elas, tá?
E aí, quando a gente fala de palavras que se repetem, né, e elas podem ser repetidas através de outras palavras que estão relacionadas a elas, às vezes a gente viu uma palavra lá em cima. Ah, mas lá em cima ela é um verbo. Agora apareceu aqui como um adjetivo. Será que é repetida? É sim. Ah, lá em cima eu vi ela como um substantivo, agora aqui ela está como um verbo, um adjetivo. Sim, é uma palavra repetida, sim. Né? Mudou apenas aí a classe gramatical, né? O sentido em que foi empregada, mas é uma palavra repetida, tá bom? Sendo assim, vamos fazer um practice time agora, né? Vamos praticar um pouquinho, tá? Para entender melhor como é que funcionam, né? Aí essas palavras-chave e essas palavras repetidas, pode ser? Então, eu trouxe o texto, né? Esse pequeno texto, ó, leia o texto e retire as informações solicitadas. O que que vocês vão retirar desse texto, né? Vocês vão ler, tá? Ele rapidamente, da mesma forma como a gente fez com os demais, tá? E aí vocês vão retirar dele isso aí. Vão marcar as palavras cognatas. Podem fazer uma observaçãozinha no caderno de vocês. As palavras-chave e as palavras repetidas, tá bom? Bora lá, 3 minutinhos para vocês, 3 minutes. Pronto, gente. Conseguiram destacar aí as palavras cognatas, as palavras-chave e as palavras repetidas. Deu certo? Tiveram alguma dificuldade? Em relação às palavras cognatas, eu acho que não, né? Que nós já fizemos alguns exercícios, né?
Então, vamos lá. Eu vou começar pelas palavras cognatas, tá bom? Depois a gente faz as palavras-chave e as palavras repetidas, tá? Ó, então, aqui nós temos, ó, Information Technology, né? Que são aí os cognates. Computers, né? Process, tá? Information. Não vou marcar information de novo, porque aí já entra na outra, tá bom? Para vocês não ficarem confusos, tá? Context, operation, technology novamente, part, né? Communication, que ainda não tinha marcado, term, vamos lá, synonym, distribution, television, telephones, products, services, or economy, associated. Que mais? Eletrônica, eu já tinha marcado? Não. Internet, equipment, certo? Pronto, então aí a gente marcou, nós selecionamos aí as palavras cognatas. Depois do nosso rápido intervalo, nós continuaremos selecionando aí as palavras-chave e as palavras repetidas, tá bom? Voltamos já já, gente.